Senhor presidente, ontem nós vimos através da imprensa, no evento em que o MDB lançou a cartilha intitulada, abre aspas, Encontro com o Futuro, vimos ontem Michel Temer finalmente decidindo encarar a realidade e anunciou a desistência de sua candidatura à presidência da República. Também pudera, né? O presidente mais rejeitado, né, da história contemporânea do nosso país. Presidente que tem simplesmente uma desaprovação de 82,5% da população. Presidente que não chega a pontuar 1% nas pesquisas que têm sido realizadas e divulgadas a respeito das eleições presidenciais de 2018. Volto aqui a repetir, ele tem 0,9%, não chega a 1%, né, nas pesquisas de intenção de voto para presidente da República. Com relação à rejeição, é recorde. Simplesmente, de acordo com a última pesquisa da CNT, 82,5% da população brasileira rejeita o presidente e o governo que está aí. Portanto, não restava a ele, né, outra saída, senão desistir, né, da pretensa candidatura à reeleição à presidência da República. Mas, no mesmo momento em que ele anunciou a desistência, né, porque já está rejeitado pela população, as pesquisas já colocam claramente isso, ele anuncia que vai apoiar o ministro da Fazenda, o senhor Henrique Meirelles, o idealizador daquela emenda da morte. Falo da emenda constitucional que paralisa o Brasil por 20 anos. A emenda 95 de 2016, que congelou os investimentos nas áreas sociais pelos próximos 20 anos. Por isso que é a emenda que paralisa o Brasil. Aliás, a cartilha intitulada Encontro com o Futuro, do MDB, não é nada mais, nada menos do que uma atualização da chamada Ponte para o Futuro, que foi apresentada durante o processo de ruptura democrática como um programa destinado a resgatar o desenvolvimento econômico e a capacidade do Estado de executar políticas sociais que iriam combater a pobreza, criar oportunidades para todos, etc. Hoje, nós estamos vendo exatamente o contrário. Ou seja, depois de aprovadas diversas medidas previstas no programa do golpe, a população brasileira tem hoje convicção de que aquela ponte, na verdade, conduziu o Brasil foi para o abismo. A chamada ponte para o passado conduziu o Brasil, a chamada ponte para o futuro, repito, conduziu o Brasil foi para o abismo. Conduziu o Brasil foi ao passado. Um passado de desalento, fome e extrema pobreza. Hoje, depois de comparar o Brasil real com o Brasil da propaganda governamental, a população brasileira sabe que este governo que está aí é o espectro de um passado colonial e escravista. No mundo fantástico de Michel Temer, a recessão acabou e o Brasil retomou o crescimento. Mas quais são os dados da vida real? Os dados da vida real indicam exatamente o contrário. Por exemplo, o comemorado crescimento do PIB em 2017, de 1%, foi apenas um espasmo, movido por fatores esporádicos, como a safra recorde e a liberação de saques do FGTS. Não por acaso o PIB está estagnado no quarto trimestre do ano passado e o Banco Central prevê retração de 0,13% no primeiro trimestre de 2018. Segundo dados do CAGED, senhor presidente, 717
mil empregos com carteira de trabalho assinada foram destruídos entre maio de 2016 e março de 2018. No mesmo período, o índice de desemprego aumentou de 11,2% para 13,1%. O número de brasileiros sem ocupação saltou de 11,4 milhões para 13,7 milhões. E devo aqui acrescentar que o índice de desemprego só não é maior porque o desalento com o mercado de trabalho bateu recorde no primeiro trimestre deste ano. Portanto, 4,6 milhões de pessoas desistiram de procurar emprego porque simplesmente não tem expectativa de encontrar, não tem esperança. Entre 2015 e 2017, o número de brasileiros em situação de extrema pobreza praticamente dobrou, saltando de 6,5 milhões para 12 milhões. No governo Temer, o preço do gás de cozinha, minha Nossa Senhora, aumentou 17%, levando mais de 1 milhão de famílias a substituir o gás de cozinha pela lenha ou pelo carvão. Desde o início da nova sistemática de reajustes adotada pela Petrobras, julho de 2017, o preço da gasolina comercializada disparou, acumulando, por exemplo, nas refinarias, um aumento de 58,76%. E o preço do diesel acumulou um aumento de 59,32%, o que provocou, inclusive, a recente paralisação dos caminhoneiros, que encontram-se em greve nesse exato momento, protestando contra esse absurdo, que é o aumento exagerado do preço da gasolina. Nos governos do PT, no governo do presidente Lula, as pessoas não só tiveram direito de comprar o seu carrinho, como o preço da gasolina era acessível, assim como no governo da presidenta Dilma. Está aí, o preço da gasolina hoje no governo do golpe. Então, senhor presidente, eu quero dizer que esse Brasil do desalento, da pobreza que voltou, do desemprego que está crescendo, essa é a realidade que o governo Temer tenta exatamente mascarar. Essa é a tragédia social que o pré-candidato a presidente da República, pelo MDB, o senhor Henrique Meirelles, terá de defender, porque, afinal de contas, foi ele, Henrique Meirelles, o maestro dessa política econômica que está levando o Brasil ao abismo. Por quê? Porque a pobreza está aumentando, o desemprego, o desalento. E é isso, imagine, que o MDB chama de encontro com o futuro. Pelo amor de Deus, não dá para levar a sério isso de maneira nenhuma, senhor presidente. A maioria do povo brasileiro está ficando cada vez mais consciente, e as pesquisas mostram isso, porque só tem um caminho para recolocar o Brasil nos trilhos do desenvolvimento econômico, com geração de emprego e distribuição de renda. E esse caminho se chama Luiz Inácio Lula da Silva. Luiz Inácio, que continua lutando, e nós junto com ele, para disputar as eleições e para ser eleito presidente do Brasil. Porque Lula é o símbolo vivo de um Brasil que dá certo, de um Brasil que é respeitado no mundo, de um Brasil, senhor presidente, que é exemplo no combate à pobreza. Lula é o símbolo vivo de um Brasil que não deixa suas crianças morrerem de fome, de um Brasil que gera emprego e renda, de um Brasil com um pujante mercado de consumo de massa, de um Brasil que investe em educação, que fortalece a integração latino-americana e fomenta a construção de um mundo multipolar. É por isso, senhor presidente, que o Partido dos Trabalhadores estará lançando com muita alegria, com muita felicidade no seu coração, estará lançando no próximo dia 27 de maio, em todos os municípios brasileiros, onde o PT está organizado,
nós estaremos lançando a pré-candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva. Querem interditar e silenciar Lula para dar continuidade a esse programa do golpe que está trazendo a miséria, a pobreza de volta ao nosso país. Mas nós vamos, afirmando a pré-candidatura do presidente Lula a presidente da República, nós vamos mais uma vez demonstrar que nós somos milhões de Lula pelo país afora. Aprisionar a maior liderança política do nosso país, porque, senhor presidente Lula, é a ideia exatamente de um Brasil mais justo. E as ideias, como diz o presidente Lula, elas não podem ser aprisionadas de maneira nenhuma. Então, quero aqui reforçar, senador João Alberto, que no domingo, dia 27, todos os municípios onde o PT está organizado, onde existem os simpatizantes, a legião enorme de amigos e amigas do presidente Lula, que querem ver esse Brasil feliz novamente, nós estaremos lançando, sim, a pré-candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva à presidência da República nas próximas eleições. Senador João Alberto, só mais um minutinho, só que eu quero aqui fazer um registro. A Confederação Nacional, senador João Alberto, dos municípios, que realiza mais uma importante marcha em defesa dos municípios brasileiros, a 21ª marcha aqui em Brasília, uma delegação grande dos prefeitos e prefeitas lá do meu estado, do Rio Grande do Norte, a quem quero saudar nesse momento, mas quero aqui dizer da alegria, né, da Conferência Nacional dos Municípios, que recentemente elaborou um ranking onde me coloca como a parlamentar do Rio Grande do Norte mais comprometida com a agenda municipalista. Fiquei em primeiro lugar, senador Lindenberg, dos senadores que representam o Rio Grande do Norte, e recebi, inclusive, esse certificado como a parlamentar que mais aqui tem abraçado, que mais tem defendido as causas que dizem respeito à defesa dos interesses dos municípios. E faço isso, né, com a clareza que tenho de defender os municípios, porque, afinal de contas, defender os municípios é defender a população, porque é lá que essa população vive, que trabalha, né, que sonha, inclusive que aspira por uma vida com dignidade e com cidadania. E nesses tempos de ataque à democracia, nesses tempos, né, de agenda que subtrai tantos direitos sociais, de emenda 95, que congela os investimentos nas áreas sociais, mais do que nunca nós temos que estar aqui vigilantes, reafirmando o nosso compromisso na defesa dos projetos de lei que venham proteger os municípios e que venham defender a sua população por direito a uma cidadania com dignidade.